Vitor Hugo. Aleluia. Apaga o nome do Senhor Jesus nessa noite, irmãos. Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é aquele que é, era e há de vir. Já se faz presente nesse lugar. Aleluia. Fala da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, não preciso mentir que fiquei nervoso, é claro, trazer a palavra em um domingo. De grande responsabilidade, porque a pastora da igreja está aniversariando, o outro pastor faz aniversário, e um monte de gente já passou antes de mim, né? Mas Deus me escolheu e eis-me aqui. Amém? Peço que os irmãos abram a palavra em 1 Samuel 16. Vai ser um tiro bem curto, bem rápido. Todos acharam? Amém? Versículos 1, 2 e 3. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Podem se assentar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de trazer a palavra. Eu costumo sentar no altar para exercitar, né, o dom da música, mas mesmo assim é muito diferente observar a igreja dali, daqui e daqui. É uma enorme diferença que nem parece. Quero também agradecer publicamente aos meus pastores por essa oportunidade de me conceder. Também quero agradecer à igreja por confiar no meu ministério, por ter carinho por mim. Como eu disse, vai ser uma palavra bem rápida, mas eu só quero facultar aquilo que Deus falou no meu coração. Estamos no setembro dos jovens aqui na igreja. E quando a gente olha o cartaz, a palavra fala, né? O cartaz diz: setembro dos jovens campeões, o legado. E eu confesso que eu não ia trazer essa palavra, mas o Espírito Santo facultou no meu coração trazer alguém que tenha sido um campeão e deixado um legado. E Deus saltou no meu coração o salmista Davi. E essa passagem que a gente leu, de 1 Samuel 16, antes de eu contextualizar, eu posso voltar em 1 Samuel 8, mas antes disso, eu gostaria de falar para os irmãos, né, o que é esse significado da palavra legado. A palavra legado, ela também tem seu significado na área do direito, né? Quem aí é de humanas, é de leis, pode até entender, mas no sentido figurado de legado, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Com isso, a gente já pode fazer uma diferença entre o que é herança e o que é legado. Herança é o que você deixa para quem é próximo. Legado é o que você deixa para gerações múltiplas. Legado é o que você deixa dentro das pessoas. E para comprovar, eu gostaria que os irmãos, se os irmãos quiserem, abrissem Gênesis 18, no seu versículo 19. Vamos folhear bastante a palavra de Deus. Em Gênesis 18, Deus já havia chamado Abrão, Deus já havia mudado o nome dele para Abraão, e aqui nessa parte, né, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E no versículo 19, é o próprio Deus dando um testemunho de Abraão. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Sabe o que esse versículo nos diz? Que Deus faz uma promessa a Abraão, mas que para que a promessa se cumpra, Abraão também tem uma condição. Qual é? Orientar a sua casa nas diretrizes e no juízo do Senhor. E conosco não é diferente. Deus não faz promessas, mas a obrigação de mantê-las de pé é minha e sua. Sabe por quê? Porque Deus pode prometer tudo para você, mas se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Muitas das vezes nós nos perguntamos nas nossas situações, muitas das vezes eu e você nos vemos estagnados em área e queremos muitas das vezes culpar a Deus. Mas, meu irmão, existe uma enorme diferença entre tempo de Deus e perpetuação de atitudes ultrapassadas. O tempo de Deus, como a jovem Daiane falou na terça-feira, é tempo de Deus.
ela trouxe uma alusão quando Deus diz não a Moisés. Sabe, porque Deus é pai, a autoridade de Deus é pai e ponto final. Então, se ele quiser, no tempo dele vai acontecer, e se ele não quiser, no tempo dele não vai acontecer. Agora, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus já mandou a gente fazer, aí não é sobre Deus, é sobre nós. Quando você perpetua atitudes que você já deveria ter largado há muito tempo, você continua em ciclos viciosos. Muitas vezes você se pergunta, por que eu não saio desse ciclo vicioso? É fácil, porque você não mudou a atitude ainda. Muitas vezes você só vai sair daquilo que você se vê estagnado quando você deixar de lado atitudes que já deveriam ter sido largadas há muito tempo. E quando a gente faz essa passagem que eu li de 1 Samuel 16, essa história de Israel, ela se inicia lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Porque antigamente, né, Israel não era governado por um rei, né? Eram juízes que se estabeleciam sobre aquela nação. E no capítulo 8, né, Samuel, por estar envelhecido e seus filhos não seguirem o mesmo caminho que ele, o povo de Israel começa a clamar, pedir a um rei. O povo de Israel começa a pedir que, assim como as outras nações tinham um rei, Israel também queria ter um rei. Só que tem um porém. O versículo 7 do capítulo 8 vai dizer: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, porque não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Porque o desejo de Deus era sempre que houvesse uma teocracia, em que o povo fosse governado diretamente pelos mandamentos divinos. Mas, como Samuel envelheceu, os filhos não seguiram o mesmo caminho, o povo começou a clamar por um novo rei. E assim Deus fez a vontade do povo e estabeleceu Saul como o primeiro rei de Israel. E se a gente vai voltar lá no início, a gente vê que Saul, ele tinha, por incrível que pareça, uma humildade. Como assim? Ele veio de uma família abastada, mas quando Samuel ele chega até Saul para ungir como rei, e isso acontece no capítulo 9, e no versículo 21 desse capítulo, Saul vai dizer: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? É a minha família a menor de todas as famílias de tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Aqui, Saul está se achando indigno de exercer o reinado sobre Israel. Mesmo assim, confiando em Deus, ele é eleito como rei de Israel no capítulo 10. Só que a gente sabe que Saul começa muito bem, mas devido a alguns fatores, ele vai se tornando rejeitado por Deus. O primeiro fator é a impaciência de Saul. E isso aqui se concretiza no capítulo 13, no seu versículo 8, em que, antigamente, quando tinha uma guerra, né, deveria haver sacrifícios a Deus antes. Mas o povo de Israel estava pressionado em Gilgal, e Samuel não chegava, e Saul, por impaciência, oferece os sacrifícios no lugar de Samuel. Está aí já uma atitude que Deus reprova em Saul. E a outra atitude veio no capítulo 14, quando ele faz um voto de maneira tão atrevida que poderia ter colocado a vida do próprio filho dele em xeque. Quando ele fala que todo homem que tiver, aqui no versículo 24 do capítulo 14 de 1 Samuel. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer do pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Porém, Jonatas já havia provado mel. Então ele colocou a vida do próprio filho dele em risco. Já é uma outra atitude que faz com que Saul seja rejeitado por Deus. E a terceira e última atitude, que eu acho que para mim decretou o mesmo fim do reinado dele, foi quando os povos de Israel deveriam ter destruído todos os amalequitas. Mas Saul ele poupou o rei dos amalequitas e poupou o melhor daquela terra. Então, por conta desses fatores, Deus tira Saul do reinado de Israel e ele escolhe um outro varão para reinar em Israel. E aqui no capítulo 16, voltando para a passagem que a gente leu, aqui no versículo 1 diz: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui, por mais que Samuel fosse profeta, juiz, sacerdote, Deus estava, de certa forma, corrigindo Samuel, pedindo que ele não tenha mais dó de Saul, porque Deus já havia rejeitado Saul. E trazendo para nossas vidas, em situações e pessoas que insistimos em deixar do nosso
lado, que Deus já mandou a gente deixar de lado há muito tempo. E a palavra de Deus para você hoje é: deixa de lado aquilo que eu já mandei você rejeitar há muito tempo. Saul era rejeitado por Deus, mas até Samuel estava tentando tentar com Deus. E no versículo 2 é dito: porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aqui Samuel decide obedecer à voz de Deus, mas tem um porém. Ele teme ser morto por Saul. Mas o que me chama a atenção aqui é que se Samuel tivesse compartilhado para alguém aquilo que Deus tinha falado só com ele, tudo isso seria ido por algo abaixo. Talvez Davi não fosse ungido a rei, talvez Saul tivesse continuado no trono, e eu não estaria aqui falando para vocês de Davi. Sabe que isso nos ensina? Que existem situações que é só entre você e Deus e mais ninguém, ponto. Existem situações que você vai poder contar para A, para B, para C, mas tem situação que é entre você e Deus e ponto final. Porque existem situações que a força que você vai tirar para suportar situações difíceis vai vir da informação que Deus falou com você. E foi isso que aconteceu com Samuel. Se Samuel tivesse compartilhado essa informação para alguém, talvez até ele mesmo teria morrido. E conforme a gente vai passando, no versículo 4, Samuel vai em direção a Belém, e chegando lá, como o próprio Deus tinha orientado ele chama Jessé e todos os seus filhos para sacrificar. E essa parte aqui desse capítulo é bem interessante, porque do capítulo 6, ele entra na casa de Jessé e ele começa a ver os filhos de Jessé e começa a vir um por um. Eliabe, Abinadab, Samar, começa a vir um por um. Porque Jessé, ele era um homem abastado, tinha 8 filhos, e Samuel pensou que o escolhido do Senhor seria aquele que estava nos olhos dele. Mas não. Sabe quem era o escolhido do Senhor? Primeiro, vamos ver a palavra que Deus alertou a Samuel, no versículo 7. Porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E no versículo 11, após Samuel descobrir que não era nenhum dos 7 filhos, o próprio Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? E Jessé, o pai de Davi, fala: ainda falta um, o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E no versículo 11, disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Algo que eu acho muito interessante são 2 pontos. Primeiro, que o pai de Davi especifica que ele é menor. Ele poderia apenas ter dito que Davi era mais um filho, mas não, ele faz questão de falar que é o menor. E o segundo, Jessé, como eu falei, tinha 8 filhos, mas eu não sei o que os 7 filhos estavam fazendo na hora. Mas Davi eu sei, estava apacentando as ovelhas. E por mais que às vezes, se baseando na perspectiva de Samuel, talvez aos olhos carnais dele, qualquer um pudesse ser rei, menos o menor, menos o que apacenta as ovelhas. Mas Deus prova para Samuel que ele não trabalha baseado em perspectivas humanas. Ele trabalha baseado em conjunturas improváveis. Não era provável que Davi fosse eleito rei. Mas Deus nos prova que ele não trabalha segundo as nossas expectativas, mas segundo a expectativa que ele estabelece no plano dele. Qualquer um poderia ter sido rei, mas Deus fez questão de chamar o menor e aquele que apacentava as ovelhas. E conforme o tempo vai passando, no versículo 12 é dado as características físicas de Davi. E no versículo 13, peço que os irmãos acompanhem, diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu creio que Davi, se não fosse uma pessoa tão pura como ele poderia simplesmente ter compartilhado com todo mundo o fato de que ele havia recebido uma nova unção, um novo óleo havia sido descido sobre a cabeça dele. Porque a última vez que isso havia sido feito, foi aqui como eu li para os irmãos, havia sido em 1 Samuel 10. Em 1 Samuel 10, Deus unge Saul. Deus nunca quis que houvesse um rei em Israel, mas por pressão do povo, Deus unge Saul. Saul
ele é colocado no meio de toda a multidão e todos começam a gritar: viva o rei, viva o rei. Mas no capítulo 16, Deus unge Davi, mas é no meio da multidão? Não, é no meio dos seus irmãos. Diferente de Saul, que foi ungido no meio da multidão, Deus unge Davi no meio Deus unge Davi no meio dos irmãos. Sabe qual a lição que isso nos traz? Que aquilo que se torna público, mas é fora da direção de Deus, de maneira precoce acaba. Mas aquilo que é estabelecido no anonimato com Deus se perpetua de geração em geração. Sabe por quê? Porque em 1 Samuel 10, Saul, para comprovar isso que eu acabei de falar, em 1 Samuel 10, Saul é ungido como rei. No capítulo 16, Deus já está procurando um outro rei para colocar no lugar de Saul. Agora, Davi não. Davi, ele entra como rei e a dinastia dele, segundo estudiosos, dura aproximadamente 425 anos. Enquanto o que foi estabelecido publicamente durou 6 capítulos, o que foi estabelecido no anonimato durou 425 anos. Isso nos ensina que aquilo que é concretizado no secreto acontece no futuro. Talvez você não entenda o porquê de estar passando por uma situação X ou Y, mas entenda que aquilo que você coloca no seu secreto com Deus no tempo certo vai dar resultado. Assim como foi na vida de Davi. E quando a gente vai avançando, aqui Saul, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno, e Davi, ele é chamado, né? Davi tocava muito bem a harpa, e conforme Davi pregava, o espírito maligno saía de Saul. E no versículo 18, diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aqui, nós entendemos, como cristãos, que a presença de Deus ela é de suma importância para as nossas vidas. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, o servo de Saul destaca várias características de Davi. Ele diz que ele sabia tocar, que ele era valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. Sabe o que isso nos ensina? Deus pode ser com a gente, mas se você não buscar se qualificar para entrar no propósito que Ele colocou na sua vida, Ele vem e coloca outro no seu lugar. Sabe por quê? Porque há momentos que Deus trabalha com você, porque há momentos que Deus trabalha por você, mas tem horas que Ele trabalha com você. Nem sempre Deus vai trabalhar por você. Às vezes você vai ter que tomar uma atitude para Deus trabalhar junto com você. E no capítulo 16, a gente discorre tudo o que acontece. E no capítulo 17, eu classifico como o início das oportunidades de Davi. Porque no capítulo 17 é narrada uma história que é muito conhecida. Eu creio que até gente que não é crente, talvez você, antes de se converter, já sabia da história de Davi e Golias. Né, em que Davi era um pequeno que foi lá, derrubou Golias, ele caiu com o rosto sobre o chão. Só que quando a gente lê o capítulo 17, vê essa história de Davi e Golias, a gente vê que é muito mais que um simples arremesso de pedra e queda do gigante. Não, tem muito mais mistérios atrás dessa palavra. E um que me chamou bastante atenção é que havia uma guerra, né, entre os israelitas e os filisteus. Naquela época era muito comum ocorrer guerras para se resolver rivalidades. E aqui, no capítulo 17, no versículo 17, né, os israelitas estavam contra os filisteus em um arraial de guerra e tudo mais. E no versículo 17, diz assim, do capítulo 17: e disse Jessé a Davi: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Então aqui Jessé, ele diz uma função a Davi. Davi, a princípio, ele não tinha ido para a guerra guerrear, porque ele era menor, ele não tinha condições, e ele, a princípio, tinha ido obedecer o pai. Porém, chegando lá, né, a gente vai aqui ver que o gigante Golias ele insultava muito os israelitas, mas quando Davi, aqui a palavra fala que enquanto Davi tinha chegado lá e estava trazendo mantimento alimentar para os irmãos dele que já estavam na guerra, no versículo 28 diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Eliabe, para quem não sabe, era o primogênito de Jessé, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração,
que desceste para ver a peleja. Davi ele tinha ido a princípio abastecer os seus irmãos. Mas o mesmo irmão que ele tinha que abastecer foi o mesmo que liberou essas palavras para ele. E talvez se colocando no lugar de Davi, né, isso até abrindo parênteses aqui, isso que a gente acabou de ler até confirma aquilo que Jesus colocou em Marcos 6,4, que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Porque a desonra de Davi veio da própria casa dele, o irmão dele não soube entender aquilo que Deus tem com ele. E é uma triste realidade, mas muitas das vezes a gente precisa entender que quem está de fora da ligação nunca vai entender aquilo que Deus falou com você. Só que a gente sempre pensa que quem vai estar fora da ligação é o irmão que mora lá na esquina, é o irmão que mora em X, que mora em Y, não. Muitas das vezes quem está fora da ligação é quem está do teu lado, é da tua casa. Porque com Davi foi assim. Eliabe, o irmão mais velho, eu creio que isso ainda é valorizado, mas naquela época em que essa estrutura familiar e patriarcal era muito forte, eu creio que Eliabe tinha que servir como exemplo para Davi. Ele era o primogênito de 8 filhos, mas não. Ele faz questão de humilhar Davi e perguntar o porquê que ele estava fazendo na guerra. Irmãos, Davi, ele poderia ter dado confiança a isso que Eliabe disse. Ele poderia ter deixado essas palavras descerem para o coração e simplesmente nem ligar mais para a guerra, para aquilo que o pai dele tinha designado ele a fazer. Mas sabe qual foi o segredo? Está no versículo 30, 29 e 30. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Até aqui está tudo bem. Porque a resposta dele diz aqui, e desviou-se dele para outro. Davi poderia ter canalizado aquelas palavras, deixado descer para o coração e simplesmente nunca mais orar na cara do irmão. Mas sabe por que isso não acontece? Porque Davi tinha um coração puro. Porque Davi não permitiu que aquilo descesse para o coração. E isso só ratifica aquilo que está escrito em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais foram as palavras que disseram para você, que te feriram. Eu vou até além, eu não sei qual foi a espada que enfiaram dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus para você é essa: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É do coração que procede. Não é o teu problema, não é do vizinho, não é de fulano, de ciclano, beltrano, é do coração. Então guarda o teu coração. E quando a gente vai seguindo aqui, em 1 Samuel 17, Davi ele se dispõe a pelejar contra o gigante. Como eu disse, o gigante ele era alguém que afrontava o exército de Israel. E aqui no versículo 34, né, melhor, no 32, Davi ele se dispõe para lutar contra o gigante. Mas do versículo 34 ao versículo 36, que eu vou ler com os irmãos, é o momento em que Davi ele começa a falar das suas características. Vamos ler, versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria, e o matava. Assim, feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui, como a gente bem sabia, Davi apacentava as ovelhas na casa do pai dele. Só que a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata que havia uma testemunha que via Davi matando o urso-leão. A Bíblia não fala de pessoas dizendo, eu vi Davi matando o urso-leão. Não vi. A Bíblia não diz isso. Porém, o que comprovava que ele fazia isso era que ele tinha coragem de enfrentar os gigantes que ninguém tinha coragem de enfrentar. Ele era o menor, ele era aquele esquecido que só estava com as ovelhas, mas ele tinha coragem de enfrentar aquilo que ninguém tinha que enfrentar. Isso nos ensina que as experiências que vivemos no anonimato com Deus nos dão base para suportar futuras batalhas que chegam até nós. O urso-leão era só uma experiência para Davi enfrentar o gigante. O urso-leão era a experiência que Davi tinha para livrar o gigante que ia prejudicar a si mesmo. O gigante não. O gigante Golias, ele ia livrar toda Israel. Porque as experiências que Davi foi acumulando no secreto, que só Deus via, deu capacidade para ele lutar na frente de todo mundo. Aquilo que você faz no secreto hoje, amanhã Deus torna público. E aqui no versículo 37, 38,
Saul, mesmo contrariado, permite Davi ir lutar contra o gigante. E no versículo 39 diz: vamos no 38, irmãos. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Eu creio, irmãos, que Davi, com a pureza dele, ele deve ter aceitado as vestes de Saul, mas não deu muito certo porque não era para ele. E quando a gente traz para o nosso dia, para o nosso cotidiano, eu acho que não é mentira para ninguém que Deus é o mais interessado em abençoar. Isso é uma verdade para todo mundo, melhor dizendo. Deus é o mais interessado em nos abençoar. Ele é mais interessado em nos usar, em nos exaltar. Só que precisamos entender que você não vai precisar experimentar a veste de ninguém para fazer aquilo que Deus tem como propósito para você. Davi, quando foi lutar contra o gigante, ele não precisou vestir a veste de ninguém. Ele foi com a própria roupa e com a própria singularidade dele. Meu querido, entenda uma coisa: Deus tem grande obra na sua vida, mas você não precisa copiar ninguém. O que Deus tem contigo é contigo, ponto final. Ele vai te usar na sua singularidade, ponto final. Não precisa imitar X, imitar Y. Davi tentou usar as vestes que não eram para ele. Sabe qual foi o resultado? Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Entenda que Deus vai te levar a lugares que nem você imagina, mas Ele vai te levar usando a sua personalidade, não você copiando os outros. E aqui, conforme a história vai passando, no versículo 45, diz, aquela passagem, aquele versículo tão conhecido entre nós. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E conforme o capítulo vai passando, no seu versículo 48, ele corre para ter combate com o filisteu. Mas no versículo 49, que é, posso dizer assim, o clímax desse capítulo, que ele diz: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a força tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu creio que, para muitos, eu acho que tanto para os israelitas quanto para os filisteus, ninguém imaginava que Davi fosse vencer. Até porque, se eles, que se consideravam chefe dos chefes, top dos tops, não havia conseguido, um garoto menor, ruivo, que cuida de ovelha, como ele vai conseguir? Mas ele conseguiu. Sabe por quê? A partir do momento que a gente coloca Deus na nossa frente, entregamos nossas guerras para Ele, Ele resolve nossos conflitos de maneira humana, que aos olhos humanos parece impossível. Aos olhos humanos, irmão, e até os dias de hoje é impossível uma pessoa receber uma pedra aqui e cair para frente. A pessoa tem que cair para trás, mas não. Aqui vai dizer no final do versículo 49, e caiu sobre o seu rosto em terra. Isso nos ensina que quando Deus tem algo conosco e quando confiamos nossas guerras, nossos conflitos a Ele, Ele se encarrega de resolver aquilo que por meios humanos é impossível. Ele se coloca na posição de mostrar para a gente que os recursos divinos são muito além dos recursos humanos. E conforme vai passando, Davi ele derruba o gigante e agora é a hora, posso dizer assim, que Davi sai do anonimato. Porque até então, quem era Davi? Era filho de Jessé, era só mais um. Mas quando Deus começa a tirar ele do anonimato, isso também traz sobre ele responsabilidade. Porque quando você sai do anonimato, o peso sobre você já é um outro peso. Já são outras cobranças, outras regras a serem seguidas. E eu não quero aqui falar da história inteira de Davi, até porque isso daria uma vigília, não daria uma pregação. Mas eu quero só ressaltar alguns pontos que até agora eu só falei bem de Davi. Davi ele confiou em Deus, Davi ele não teve medo do gigante. Porém, lá em 2 Samuel, no seu capítulo 5, ele é eleito rei de Israel, porque até então Samuel só tinha descido sobre ele a unção. Mas no capítulo 5 ele é constituído rei sobre todo Israel. E vai passando, os fatos vão acontecendo, e até que chega no capítulo 11. Davi, o que derrubou Golias, o que poderia ter feito, o que ganhou a popularidade. Davi ficou tão popular que as pessoas cantavam as canções que Saul matou seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares.
Porém, esse Davi, que era tão exaltado por todo mundo, no capítulo 11, ele comete erros, mas não são erros qualquer. Ele comete um adultério e um homicídio. E aqui no versículo 1 vai dizer, no capítulo 11 de 2 Samuel, e aconteceu que, tendo decorrido no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E isso nos dá uma lição que tempo de descanso é tempo de descanso, mas tempo de guerra é tempo de guerra. Tem guerras que você perde porque você fica no sono da indolência quando você tinha que estar na frente de batalha. Se Davi tivesse feito aquilo que ele já tinha sido designado a fazer e não tivesse ficado em casa, não teria acontecido tudo isso que eu vou relatar aos irmãos agora. Por Davi ter ficado em Jerusalém, ele olha para o terraço, cobiça a mulher do seu próprio homem de guerra, do seu próprio braço direito, que era Urias. Ele manda o seu servo chamar Betseba. Ele deita com Betseba e dessa relação nasce um fruto, nasce uma criança. E Davi, quando Urias volta da guerra, Davi até tenta fazer com que Urias lavasse os pés, fosse para casa, mas Urias era de guerra. Urias falou, não tem como eu descansar enquanto estou vendo Israel lutando, guerreando. E como Davi viu que o cerco estava fechando, que não ia ter como ele escapar da própria culpa, ele decide colocar ele pede para Joabe colocar Urias na frente de guerra. E Urias é morto. Então, com isso, Davi, ele comete um adultério e um homicídio. E aqui, no capítulo 11, a gente viu que ele cometeu um adultério e um homicídio. Mas no capítulo 12, Deus usa o profeta Natã para repreender Davi. E o capítulo 12, ele começa com uma alusão em que o profeta Natã ele vai dizendo, vamos ler aqui, o capítulo 1 até o seu versículo 5. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Guisar, para quem não sabe, era preparar um prato que era muito típico daquela época. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Naquela época, pessoas que cometiam sequestros e assassinatos eram dignas de morte. E eu creio que Davi diz isso baseado nessa palavra. Só que é aí que o profeta Natã, ele corta Davi. Porque quando ele diz, esse homem é você, Davi. Aqui no versículo 7 ele diz, tu és este homem. E assim diz o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei nas mãos de Saul. Por conta desse pecado que Davi tinha cometido, que Davi cometeu um adultério e um homicídio, vem consequências sobre a casa de Davi. E essas consequências são aqui relatadas no versículo 10, 11 e 12, que diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com 2 mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E aqui nos traz uma lição que existem erros que cometemos que nos traz consequências eternas. A espada de Davi ficou para sempre cravada na casa dele. Mais à frente, os irmãos vão ver que Absalão vai se rebelar contra Davi. Absalão, inclusive, ele vai se deitar com as concubinas de Davi perante a luz do sol, perante o público. E mais à frente, Adonias também vai se revoltar contra Davi. E eu creio que Davi, ele era digno de morte, porque, como eu falei, a lei da época condenava e colocava com pena de morte aqueles que cometiam sequestros e assassinatos. Porém, o que mais me
faço que eu admire Davi, está aqui no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor ultrapassou o teu pecado e não morrerás. Eu creio que muitas pessoas já tiveram essa dúvida. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Lá em 1 Samuel 13,14, Deus fala isso, que ele vai achar um homem segundo o coração dele, e esse homem é Davi. Mas o mesmo homem segundo o coração dele é o mesmo homem que cometeu um homicídio e um adultério. Então parece muito paradoxal essa construção de Deus chamar uma pessoa e essa pessoa cometer um homicídio e um adultério. Mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele abriu mão do orgulho. Ele reconheceu o próprio erro, ele se arrependeu. E o melhor, ele não abandonou Deus em meio às crises. E a prova disso é o Salmo 51, versículo 10, em que ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso aqui nos ensina que ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito, mas é ser livre do orgulho, mas é ser livre daquilo que cega você de se arrepender, é ser livre daquilo que não só te prejudica, como prejudica quem está ao seu redor, quem está à sua volta. E por isso que Davi ele era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia, depois de tudo isso que Deus disse para ele, ter abandonado tudo, ter saído, ter ido viver a vida dele, mas não. Ele se arrependeu e abriu mão do orgulho. E muitas das vezes assim é nas nossas vidas. Às vezes Deus quer trabalhar conosco, mas nós temos um orgulho tão grande que não nos arrependemos, que não deixamos de cometer o erro, que não reconhecemos o erro. Errar, todo mundo erra. Mas o grande equívoco acontece quando nós não reconhecemos o erro. E foi necessário quebrar esse orgulho do coração de Davi, para Deus verdadeiramente palestrar com ele o que deveria ser palestrado. E quanto a isso, na consequência, conforme os irmãos forem passando, e hoje eu já estou terminando, conforme os irmãos forem passando, segundo Samuel, os irmãos vão vendo que lá na frente, Absalão ele se rebela fortemente contra o seu pai, como eu falei, ele se deita com as mulheres do seu pai. Mas mesmo assim, mesmo tudo isso acontecendo, Davi morre velho e farto de dias. E antes de Davi morrer, aqui no 2 Samuel, no seu versículo 22 e 23, Davi ele faz cântico de ação de graças a Deus, porque Deus o livrou dos seus inimigos. E esses inimigos eram reis de outras nações? Eram. Mas Deus livrou de Saul e também dos seus próprios filhos. Ou seja, uma consequência, um erro que ele cometeu de adultério e homicídio, fez que os próprios filhos se rebelassem contra ele. E por mais que, e antes de Davi morrer, para quem não sabe, Adonias, ele tentou tomar o trono de seu pai. Adonias, ele tentou tomar aquilo que era pertencente a Davi. E com o apoio de Joabe. Joabe, para quem não sabe, era um grande amigo, um grande braço direito de Davi. Porém, ele ouve a sua mulher, Betseba, e ele ouve a Natã, também o profeta, e eles decidem consagrar. Davi consagra Salomão como o seu próximo rei, como herdeiro do seu reinado, e morre em paz. E isso nos ensina algo muito bonito, que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Deus ele não deixa de cumprir aquilo que ele estabeleceu sobre nós. Porque, como eu falei, Saul só durou 6 capítulos o reinado dele. Mas a dinastia da casa de Davi durou 425 anos. E dessa dinastia saiu o Messias, saiu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que na época de Jesus era muito comum falarem Jesus, filho de Davi, porque ele veio dessa linhagem de Davi. E isso prova que por mais que nós sejamos errantes, Deus não deixa de ser fiel por nossa causa. Deus não deixa de ser amoroso, bondoso por nossa causa. Porque ele decide manter sobre Davi as promessas e ele decide honrar a casa de Davi. Ele decide manter Davi no poder durante alguns anos. E para encerrar, aqui em 1 Crônicas 29 e 28, diz que Davi morre e entrega a coroa para Salomão. E ele morre farto de dias, de glória, de riqueza, porque ele teve um coração que ouvir o que Deus queria falar com ele. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, depois de tudo isso que a gente conversou, qual tem sido o legado que você vai deixar para as pessoas? Porque o legado de Davi foi que ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que reconhecia quando estava errado. Ele era um homem que sabia se portar perante Deus na bonança e em situações de crise. Porque na bonança ele atribuía glória a Deus e ele não corria do problema. E na crise ele sabia reconhecer quando estava errado. E qual tem sido o seu legado?
Porque muitos se preocupam em deixar herança, o que não é pecado. Muitos se preocupam em deixar casa, deixar carro, deixar uma conta bancária gorda, mas poucos se preocupam em deixar legado. E o que tem de pessoas que deixam herança, mas não deixam legado, não está escrito. Tem muita gente muito preocupada em deixar herança, mas não deixa legado. E lá em Lucas 12, no seu do 3 ao 21, peço que os irmãos fiquem de pé. Em Lucas 12, de 3 ao 21, Jesus ele trata do rico insensato. Porque o rico insensato ele era muito preocupado em guardar riquezas aqui na terra. Mas Deus alerta isso para ele. Mais importante que riquezas terrenas é o que você vai deixar no céu. Tem muita gente que às vezes não vai ter condições de deixar uma casa, um carro, uma conta bancária para sua descendência, mas vai ter história e depósito no céu. Existem pessoas que deixam casa, existem pessoas que deixam empresas, que deixam bens materiais, mas também tem pessoas que deixam saudade. E isso vale muito mais que qualquer bem material. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o legado que você tem deixado para as pessoas? Se Deus pede a sua alma hoje, o que as pessoas vão dizer de você? Lá foi uma pessoa grossa, ignorante, insuportável, arrogante? Ou lá foi uma pessoa que era cheia do poder de Deus? Lá foi uma pessoa que chegava nos lugares e a presença de Deus era exalada por causa dela. E essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos: qual é o legado que você tem deixado? Peço que os irmãos fechem os olhos, fazer uma oração pela igreja. Senhor Jesus, estamos aqui nessa hora, Senhor, para te agradecer por mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na tua casa. Senhor, eu peço que assim como o Senhor palestrou com Davi, assim como o Senhor mudou o coração dele, peço que o Senhor possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa colocar em nossa mente aquilo que o Senhor quer que seja o nosso pensamento, que seja a nossa meta, o nosso objetivo. Tira, Senhor, dos nossos olhos todas as escamas, todas as cegueiras. Quebra de nós, Senhor, o orgulho. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, nos preocupar com aquilo que realmente importa. Somos falhos, Senhor, cometemos erros, pecados, iniquidades, mas o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa palestrar sobre nós aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E assim como o Senhor foi com Davi, assim como o Senhor alertou a ele quando ele estava errado, assim como o Senhor restituiu, assim como o Senhor cumpriu as promessas na vida de Davi, que o Senhor palestre, que o Senhor cumpre as tuas promessas sobre nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a construir um legado, Senhor, não só na área material, mas na área espiritual. Que o Senhor possa tratar de nosso coração, que o Senhor possa nos fazer, às vezes, Senhor, recolher nossa ignorância, mas que o Senhor possa nos fazer a deixar um legado para quem vem após nós. Essa oração que eu faço, Senhor, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. E antes de encerrar e passar o microfone para quem de direito, baseado nessa palavra, eu não posso deixar de fazer isso, que é o momento mais importante do culto. Há alguém que entendeu a palavra, que recebeu e deseja receber Jesus como o Senhor da sua casa, da sua vida? Foi necessário Deus palestrar no coração de Davi para que algumas coisas que estavam fora do lugar voltassem. E eu não sei qual é a sua situação. Muitas vezes você se encontra em uma situação muito difícil, em um deserto, porque nós costumamos dizer que só tem desertos assim, financeiros, familiares, mas tem muitas pessoas que enfrentam desertos emocionais, desertos, emoções que às vezes não pode externar para um, para outro. Mas hoje você está diante de uma pessoa que está aqui para te receber de braços abertos. Ele é seu amigo, ele quer cuidar de você, das suas emoções. Então faça mais uma vez: há alguém para Jesus, alguém que deseja o receber como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não vou tomar muito tempo, até porque não é por força nem por violência, mas se a palavra falou com você, vem até aqui à frente, não endureça o coração quando o Espírito Santo fala ao seu coração. Não tem ninguém? Então amém. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Peço que os irmãos tenham recebido essa palavra e amém.